Olá, sombrios, tudo bem? No vídeo de hoje, falarei sobre um dos mistérios mais intrigantes da internet. Um mistério sobre um viajante de um país que nunca existiu na história. Espero que gostem. Em 1954, no Japão, um homem aparentemente normal, de aparência europeia, seguia viagem no aeroporto de Tóquio. O estranho de meia idade estava bem vestido e tinha barba. Parecia um homem de negócios, vestindo um terno preto de corte moderno, gravata azul e sapatos bem engraxados. Carregava uma valise de metal de visual incomum. Seus cabelos eram castanhos, os olhos azulados em um tom pálido. O homem explica que estava no Japão a negócios e que era a terceira vez que viajava ao país. Quando o homem pegou seu passaporte, no entanto, o mistério começou. Ele tinha consigo um passaporte do país de Tauret. O documento parecia genuíno. Continha carimbos e vistos reais de outros países, incluindo do próprio Japão. Por outro lado, nenhum funcionário do aeroporto tinha ouvido falar do país de Tauret, o que levantou suspeitas entre os serviços de segurança. Os inspetores de segurança, de fato, depois de ler o nome do país de origem do misterioso homem, começaram a trocar olhares intrigados. O passaporte, na verdade, imprimiu o escrito Tauret Passport, impressa em letras douradas. E os funcionários, que obviamente nunca tinham ouvido falar de um país com um nome semelhante, começaram a verificar para determinar se o documento havia sido forjado. Indignado com a abordagem, o homem custava acreditar que aquelas pessoas não conhecessem sua terra natal. O homem mostrou vários outros documentos emitidos pelo seu país. Os papéis pareciam legítimos. Documentos oficiais emitidos por alguma nação soberana atendiam todos os requisitos da legislação internacional. Os selos e carimbos emitidos também pareciam genuínos. Inclusive, as estampas de entrada e saída de vários aeroportos ao redor do mundo. A fotografia também estava de acordo com o rosto do homem, porém mais jovem. O agente do aeroporto chamou seu supervisor e eles verificaram o passaporte novamente. Mas os dois inspetores notaram não apenas outros selos alfandegários japoneses que atestaram as várias viagens feitas ao Japão, mas também a presença de muitas outras notas autênticas de vários países que confirmaram a veracidade das informações fornecidas. O viajante declarou a sua surpresa ao perceber que esses problemas nunca haviam ocorrido durante as suas inúmeras viagens, incluindo o Japão. Diante da incredulidade dos oficiais, o homem passou a mostrar extratos bancários, talões de cheque, carteira de motorista nacional e internacional e até a escritura de um imóvel, todos com timbre de Tauret. Com isso, os oficiais levaram todos os documentos para uma análise mais minuciosa. Enquanto eles esperavam o resultado, os oficiais tentaram explicar ao homem que uma nação chamada Tauret na realidade nunca existiu, mas, ao mesmo tempo, o viajante respondeu o contrário, levantando a questão de como ele fez todas aquelas viagens e embarcou em aviões com tranquilidade. Porém, como ninguém soube onde era o país de Tauret, um dos policiais lhe entrega um mapa. O estrangeiro se aproxima do mapa e, sem hesitar, diz que Tauret está entre a França e a Espanha. Porém, o viajante apontou para o Principado de Andorra, um pequeno país de pouco mais de 460 km², localizados na fronteira entre França e Espanha. Ele garante que Tauret está lá há milhares de anos e acusa o pessoal da segurança de uma pegadinha ridícula. Depois de algumas horas de interrogatório, os resultados chegaram dos exames realizados no passaporte, e estes confirmaram a autenticidade do documento em todos os detalhes. Mas, ao mesmo tempo, nenhum aeroporto onde passaria, o homem poderia confirmar que era realmente de uma nação chamada Tauret.
O mais impressionante de tudo, que intrigou a todos, é que haviam 2 carimbos no passaporte que atestavam que ele esteve no Japão. Mas as datas de entrada e saída eram absurdas, eram do futuro. Como alguém que desembarca no Japão em 1954 poderia ter carimbo de entrada de 1986 e 1988? Na mala continham papéis e documentos datilografados que identificavam uma companhia que possuía sede em Tóquio, no Japão. Mas lá, ninguém havia ouvido falar do sujeito ou de Tauret. O homem ficou irado, dizendo que Andorra não existia, mas era bem onde Tauret deveria estar. Seu orgulhoso país existia há 1000 anos. Após tal atuação, o cidadão, ainda em choque com sua terra natal perdida, é encaminhado ao hotel até que as circunstâncias sejam esclarecidas. E 2 policiais são designados para a porta de seu quarto enquanto as autoridades tentavam descobrir o que tinha acontecido. No hotel, o homem retoma a compostura e aceita comer um lanche providenciado pelos guardas. Então, se sentindo cansado, ele deita e dorme. Durante a noite, os policiais entram no quarto ao menos 11 vezes para checar a presença do homem de Tauret, usando uma chave reserva que foi dada pelo hotel. Entretanto, ao amanhecer, quando foram buscar o misterioso homem para interrogatório, ele havia desaparecido. No quarto não haviam sinais de tentativa de fuga e as janelas estavam fechadas por dentro. Os guardas da porta não haviam deixado seu posto um instante sequer, e aqueles destacados para vigiar os corredores não viram nada. Apesar da intensa busca no hotel, no aeroporto e nas rodoviárias, o homem de Tauret nunca mais foi encontrado. Ele sumiu levando seus documentos e deixando um grande mistério. A polícia e os funcionários do aeroporto procuraram em vão pelo homem misterioso. Foi como se todo o encontro nunca tivesse realmente acontecido. Tudo que as autoridades encontraram foi um pedaço de papel amassado na lixeira com alguns símbolos e números anotados. Eles foram escritos no misterioso idioma presente no passaporte. As autoridades emitem um alerta para deter o homem com a descrição se ele aparecer em algum aeroporto, estação ferroviária ou porto do país. Ele deveria ser parado imediatamente. Ele não é visto novamente e o mistério jamais foi solucionado. Nenhuma documentação que comprove essa história ainda apareceu, mas ela foi mencionada em vários livros. E dado o seu final intrigante, nenhum oficial escreveu um relatório concluindo que o homem e todas as suas evidências documentais simplesmente desapareceram. Há várias teorias que tentam explicar sobre o mistério do homem. Em uma das teorias, diz que nos arquivos do Japão há uma transcrição de uma mensagem de rádio da década de 1960 que se refere a John Allen Cassegros, um espião com passaporte para um país inexistente. O locutor relata que o caso de espionagem japonês está em andamento. Uma teoria diz que esse homem misterioso passou entre dimensões e caiu na nossa realidade. A proposta tem como ideia principal a teoria de que há uma Terra paralela e muito parecida com a nossa. Outras teorias apontam que o homem de Tauret era um viajante do tempo e que veio do futuro, pois existem carimbos de viagens que o homem fez ao Japão datadas da década de 1980. Mas essa história se passa em 1954. Em 1851, um homem foi encontrado vagando por Frankfurt, no noroeste da Alemanha, e que alegou ser de um país chamado Lachária, no continente de Sácria. Outro jovem, que falava uma língua completamente irreconhecível, foi pego roubando um pão em Paris em 1905. Ele disse que era de Lísia, que as autoridades presumiram ser Lisboa, mas sua língua não era o português, e ele não reconheceu um mapa de Portugal como sua terra natal.
Quando estava pesquisando sobre essa história, me deparei com um vídeo do Nathanael do canal Fábrica de Noobs, onde ele, junto com o Marcelo do canal Não Adivinho, dissecam o caso por completo. O vídeo tem cerca de 45 minutos e lógico que não vou colocar ele todo aqui, mas irei falar de alguns pontos que foram levantados. E lógico, vou deixar o link do vídeo do Nathanael na descrição, caso alguém queira ver todos os detalhes do que foi falado. Segundo Nathanael, o primeiro registro da história sobre o homem de Taurid, da forma que foi narrada aqui, é de 2010, do site lonewolfonline.net. Nessa primeira versão, não havia nenhum carimbo de viagem da década de 1980, e sim de anos anteriores a 1950. Pela pesquisa feita por ele, o primeiro livro que conta a história do homem de Taurid se chama The Directory of Possibilities. A pesquisa foi feita pelo Google Books. Segundo o Google, o livro é de 1981. Nathanael fez contato com o autor do livro, perguntando qual a origem da história do homem de Taurid. Segundo o autor, o texto tem origem de uma história que foi retirada de um outro livro escrito por Jacques Bergier. Quem retirou a história do livro de Bergier foi Paul Begg, o responsável pelo livro The Directory of Possibilities, e Paul participaram do mesmo grupo do Facebook, e foi onde Paul diz que retirou a história. E além disso, ele escreve Tuareg e não Taurid. Jacques Bergier tem alguns livros e outros trabalhos na área de ufologia. O livro de onde foi retirada a história foi escrito em 1974. E sim, neste livro está escrito como Tuareg. Segundo o livro, o homem que foi ao Japão era de um país chamado Tuareg, que compreende a parte sul do deserto do Saara. E este homem tinha ido ao Japão para pedir a ajuda de algumas instituições internacionais, como a Unesco, e também para comprar armas. Ao chegar no Japão, o homem foi preso por parecer que os documentos serem falsos. Após ser preso, o homem deu várias entrevistas a vários portais de notícias japoneses. Porém, mesmo no livro, esse país não existe, e o homem foi parar em um manicômio. No vídeo, Nathanael mostra que, apesar de existirem vários resultados para a palavra Tuareg, apenas um resultado tem relação com o tema. Os outros resultados são falsos positivos, onde palavras diferentes são confundidas com o termo usado. O resultado que realmente é mostrado verdadeiro é uma reportagem de 1960 de um jornal canadense. Segundo a reportagem, um homem chamado John Alan Kuchar Zegrus estava querendo ser um viajante, mas queria fazer isso por meios diferentes. Para isso, John criou o próprio país e o próprio passaporte, e com isso conseguiu viajar para vários países. Segundo John, ele era um agente de um homem conhecido como Coronel Nasser. A capital do país inventado era Tamaracete. Viajando pelos países árabes, Zegrus recebeu várias homenagens. Ao mesmo tempo, quando recebia as homenagens, as pessoas tinham que recitar uma proclamação a ele, mas não significa nada em nenhum idioma conhecido. Mas tudo acabou quando John chegou ao Japão. Tamaracete, só para ficar registrado aqui, é a capital do estado de mesmo nome. Ambos fazem parte da Argélia, que fica na África. Só abrindo um parêntese aqui, eu citei o Coronel Nasser. Vou falar um pouco sobre. Ele foi um presidente do Egito por aproximadamente 2 anos, de junho de 1956 a fevereiro de 1958. Além disso, foi o presidente da República Árabe Unida entre dezembro de 1958 a setembro de 1970. Por curiosidade, a República Árabe Unida foi um país formado pela união do Egito com a Síria. A ideia central era reunir todos os países árabes, formando uma nação pan-árabe. Durante esse período, seus cidadãos eram conhecidos apenas como árabes. Voltando à história do John, ele foi citado em um discurso na Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns na Inglaterra seria o equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Segundo o discurso, o país teria aproximadamente 2 milhões de habitantes. Porém, no próprio discurso se percebe que o país Tuareg é encarado como não existente.
O Nathanael fez uma busca pelo nome John Alan Kochar Zegros, e segundo ele, o que foi encontrado foi um compêndio de transcrições de rádio, e o nome foi encontrado em 27 de dezembro de 1961. Segundo a transcrição, John foi sentenciado a 1 ano de prisão por ter entrado no Japão ilegalmente. Ainda segundo a transcrição, Zegros entrou ilegalmente no Japão em 1959. Porém, nesta versão, ele trabalharia para o FBI e a CIA, e obviamente era um americano. Nathanael ainda encontrou um documento de 1960 mostrando o que ocorreu no dia da sentença. Segundo o documento, John tentou se matar cortando os pulsos com pedaços de vidro durante a sentença, que ele escondeu na boca e que os médicos deram 10 dias para ele se recuperar. Ele foi condenado por violar o controle de imigração e cometer fraude. E como disse, ficou 1 ano preso. Então com isso a gente pode apontar as conclusões. Em primeiro lugar, vocês viram que em nenhum momento do filme eu me perguntei se é possível existir uma dimensão paralela. Pois é, porque a resposta para essa pergunta é inútil pra gente. Por quê? Em primeiro lugar, supondo que não seja possível existir uma dimensão paralela. Alguém pode alegar, tá, pelo que você sabe hoje não é, mas e se for? Muita coisa na ciência foi descoberta assim, a gente achou que não tinha por que acontecer e aconteceu. Eu botei aquela boca, falar, é verdade. Pode ser que o que a gente saiba hoje não permita, mas isso realmente aconteça. Agora, tem a segunda possibilidade, é possível existir. Pode ser. Mas o fato de ser possível não significa que aconteceu. Muita coisa é possível e não acontece. Se o vizinho aparece morto amanhã e você poderia ter dado uma facada nele, porque nada te impede fisicamente de fazer isso, não significa que foi você que deu a facada nele. Então, não dá pra gente afirmar, sendo sim ou sendo não, isso não é conclusivo pra nada. Com base nisso, a gente verificou que tem uma história real, e que essa história não tem elementos paranormais. Essa história foi usada como base para construir a história que hoje a gente chama de Homem de Talbot. As fontes estrangeiras mais antigas mencionam o caso de um homem chamado John Allen Kochar Zegros, que foi barrado num aeroporto no Japão em 59, quando ele apresentou um passaporte de camuflagem em nome de um país não existente chamado Tuareg. Tuareg provavelmente é apenas um erro mesmo de transcrição. A capital seria Tamanrasset, o Tamanrasset, e se situaria no sul do Saara. O homem foi processado, condenado a 1 ano de prisão, em 1960, e tentou suicídio. O Zegros apresentou diversas histórias conflitantes, como a de que ele era um agente do coronel Nasser, o presidente do Egito, depois da Liga Árabe, e de que depois ele era um agente do FBI e da CIA. Além disso, como eu disse já, ele tentou cometer suicídio depois que a sentença foi proferida, na primeira vez aparentemente. Ele fez isso escondendo um pedaço de vidro na boca e tirando na hora e cortando os braços. Isso não deu certo, ele foi preso, ao que tudo indica. Várias fontes, inclusive uma japonesa, de acordo com essa citação aqui, mencionam o caso e atualizam ele durante 2 anos, indicando que isso não parece ser uma história fabricada e publicada uma única vez, mas sim um evento real com desdobramentos reais. Agora, esse evento pode ser explicado por fatores menos fantásticos, com menos premissas. Por exemplo, que ele tinha um quadro psiquiátrico, que ele era um fugitivo de alguma nação em conflito, que ele era um criminoso em fuga, ou que ele simplesmente adotou essa estratégia porque ele viu que dava. As pessoas fazem coisas idiotas sem propósito, pode ser um caso também. Além disso, na época, as condições de segurança de aeroportos e o padrão dos passaportes permitiam que essas atitudes dos Zegros fossem facilmente conduzidas com sucesso de uma maneira muito mais fácil do que é hoje em dia. Agora, a gente também verificou, claro, que a história atualmente compartilhada é falsa, uma vez que, como eu já disse, a história original apenas relatava o caso dos Zegros com um passaporte de camuflagem sem nada paranormal. Na época em que o fato aconteceu, o Zegros não foi tratado como um viajante de outra dimensão, mas sim como um farsante mesmo, que viajou o mundo com seu passaporte falso e que estava muito bem fazendo isso. O caso aparentemente foi coberto pela imprensa japonesa, coberto não no sentido de ocultado, mas no sentido de reportado, de dar cobertura. Ele recebeu algumas reproduções da imprensa do Ocidente, mas não foi amplamente explorado ou divulgado. O caso, como eu disse, não foi associado com o universo paralelo na época. Posteriormente, o Jacques Bergen, em 74, foi o responsável por modificar a história em vários aspectos. Ele alterou o ano da ocorrência de 59 para 54, ele colocou mais detalhes, ele omitiu outros, ele alterou o desfecho, dizendo que o cara foi internado num hospital, quando na verdade as fontes indicam que ele foi preso.
e publicou isso como sendo um caso sobrenatural, um caso inexplicável. Aí que isso começou. A história então foi reproduzida em vários livros a partir da década de 70, com detalhes mais ou menos parecidos. Em 2010 a história foi parar na internet, com diferenças da versão original, inclusive adicionando o trecho em que o homem some do quarto de hotel. Em 2020, claro, não em 2020 precisamente, mas entre 10 e 20, mais detalhes foram adicionados, como a passagem no qual o homem fala uma língua desconhecida, ou ele apresenta um passaporte carimbado do futuro. Tá? Nada disso estava presente aqui, apareceu depois. E por fim, né, as evidências da internet são falsas. A imagem do homem é só um cara genérico do Mediterrâneo, que não tem nada a ver com a história. A imagem do passaporte é manipulação digital, de um passaporte fictício que o governo do Reino Unido mostrou para exemplificar as mudanças que iam ocorrer. A outra imagem é uma fotografia ilustrativa do Flickr daquele passaporte. A outra imagem ainda, a gente não sabe quando que veio, mas foi feita para isso. E, por fim, o curta-metragem e o livro não são evidências reais. São releituras artísticas da história. Bem sombrios. Espero que tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo um pouco diferente. E também, comentem o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.